Fala galera, aqui é o professor Sandro Reck e hoje eu tô aqui no Instantâneo para falar um pouco sobre mutações cromossômicas numéricas. Mutação, a palavra já diz, é uma mudança, né? Nos cromossomos elas podem ser estruturais ou numéricas. As que a gente vai ver hoje são as numéricas. O nosso conjunto cromossômico ele é composto por 46 cromossomos. Isso você sabe. 23 que vem do pai, 23 que vem da mãe. 22 que vem do pai que não determinam sexo, 22 que vem da mãe que também não determinam sexo e 1 que vem do pai e 1 que vem da mãe que são os sexuais. Um par 23 que vai determinar o sexo. Para que vocês entendam melhor, dá uma olhada nisso aqui, ó. O cariótipo, a imagem dos nossos cromossomos. Assim a gente consegue enxergar todos os pares. O que ocorre é que nem sempre os pares são dessa maneira. Aquela coisa de, vamos fazer uma dupla de 2. Nem sempre a dupla de 2 vai acontecer. Muitas vezes eu posso ter uma mudança no número cromossômico. E aí essa mudança pode ser de duas formas. As euploidias e as aneuploidias. As euploidias são aquelas mutações em que o conjunto cromossômico inteiro é modificado. Por exemplo, ao invés de eu ter 23 pares, eu tenho 23 trincas, ou 23 cromossomos unitários, ou 23 quartetos. São as ploidias. Por exemplo, o monoploide tem todos os cromossomos sendo apenas um em cada par. O diploide tem 2 cromossomos em cada par. O triploide tem 3 cromossomos em cada par. Eu sei que é estranho, 3 em cada par, mas é assim mesmo. As euploidias não são compatíveis com a vida no caso dos seres humanos, mas acontecem muito nas plantas e em alguns animais. O zangão, por exemplo, ele é um ovo não fecundado. Ele não tem 2 conjuntos cromossômicos, ele tem apenas um. As aneuploidias são as mutações mais estudadas porque delas vêm problemas de saúde para os seres humanos. As síndromes. Essas síndromes são causadas por problemas na formação dos gametas, quando eu estou formando espermatozoides e óvulos. E geralmente isso tem uma relação, existe estatística que mostra, com a idade avançada da mãe. Essas aneuploidias são caracterizadas por uma alteração em apenas um dos pares. Por exemplo, trissomia do par 21. Tenho 3 cromossomos no par 21. O que será isso? A síndrome de Down. A síndrome de Down vai ter vários efeitos, como por exemplo, nível de retardo mental, língua um pouco maior do que a cavidade da boca, acne é muito comum, más formações cardíacas que podem fazer com que esses indivíduos durem menos do que uma pessoa normal. Geralmente a média de idade não passa dos 50 anos. Outras 2 trissomias que vão existir também, que são relativamente comuns, é a síndrome de Patot e a síndrome de Edwards. A síndrome de Patot se caracteriza pela trissomia do par 13, 3 cromossomos no par 13. Alguns efeitos bem catastróficos para o bebê geralmente vão aparecer. Fenda palatina, lábio leporino, más formações cardíacas, retardo mental e às vezes até ausência dos olhos. A taxa de sobrevivência de crianças que nascem com síndrome de Patot é muito pequena. A outra síndrome que nós teremos é a trissomia do cromossomo 18, do par 18, que é a síndrome de Edwards. Ela é um pouco mais branda nos sintomas do que a trissomia do cromossomo 13, mas ela pode gerar problemas muito grandes para a criança se ela sobreviver após o nascimento. O outro tipo de aneuploidia que existe é a aneuploidia dos cromossomos sexuais, que são aqueles que definem o sexo. Mas antes disso, a gente tem que entender como funcionam os cromossomos sexuais. Vamos a eles. Se a mulher é mulher de fato, ela tem um cromossomo X mais um cromossomo X, ou seja, ela tem XX no par sexual. Se o homem for homem, ele tem XY, ou seja, um cromossomo X e um cromossomo Y. Como a mulher vai ter 2 cromossomos X, se um é utilizado, o outro sobra e se reduz formando um corpúsculo, que chamamos de corpúsculo de Barr. Logo então, uma mulher como usa um e o outro não, ela vai ter um corpúsculo de Barr. O homem tem XY. Como ele usa um dos X, o Y não forma corpúsculo de Barr. Então o homem não terá o corpúsculo de Barr, que vai ser uma manchinha no núcleo da célula. As principais aneuploidias sexuais que conhecemos são as seguintes. Síndrome de Klinefelter. Um homem que possui 2 cromossomos X e um Y. Usa um dos X, tem um Y que não forma corpúsculo, então eu vou ter um que sobra para formar corpúsculo de Barr. Um homem com corpúsculo de Barr. Tá errado. Os sintomas da síndrome de Klinefelter são bem particulares. Geralmente é um homem muito alto, com ginecomastia, presença de mamas, retardo mental e esterilidade. Próxima síndrome é a síndrome de Turner. Uma mulher deveria ter XX no cromossomo sexual. No caso da síndrome de Turner, ela recebe apenas um X e não tem outro. Então ela é X0. Como é um dos cromossomos X ela usa e o outro não existe, é uma mulher sem corpúsculo de Barr. Os sintomas são um pescoço mais largo, uma sobra de pele que fica por aqui. Geralmente as mulheres são um pouco mais baixas, costumam ter esterilidade e podem ter alguns níveis de retardo mental. Síndrome do triplo X, ou seja, 3X ou mais no cromossomo sexual de uma mulher. Ela vai ter mais de um corpúsculo de Barr.
Mas nem sempre isso vai representar algum problema. Muitas mulheres que são triplo X não sabem que são, vão descobrir depois ou nunca descobrem. Elas não vão ter problemas na fertilidade, podem ter filhos normalmente. Pode haver alguns graus de retardo mental dependendo do número de X que exista. A última síndrome que falaremos é a síndrome do duplo Y, um homem que tem X e 2 Y. Ele não vai ter corpúsculo de Barr normalmente, assim como ele não teria se fosse um homem normal. Os sintomas de homens com duplo Y geralmente são fobia social, muitas espinhas, crescimento acelerado, que nada mais é do que um homem na adolescência. Pronto, agora tu já sabe tudo sobre as mutações genéticas cromossômicas. Gostou do vídeo? Curte e compartilha então. Até mais, gente! Barr. Então uma mulher, como tem 2 cromossomos X, usa um, sobra o outro que vai formar o corpúsculo. Agora me dei conta que eu fiquei fazendo assim pra cá.